pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês a terceira parte e última do primeiro capítulo da light novel original e canônica de Naruto, Akatsuki Hiden, que é uma história focada no Itachi e Kizami. E se vocês quiserem a quarta parte dessa light novel, que vai ser uma história focada no Hidan e no Kakuzu, né? Comentem aí embaixo nos comentários. Pra você poder entender o que vai acontecer, o que eu vou falar nesse vídeo, é necessário que vocês assistam os dois primeiros vídeos. Eu vou deixar aqui em cima no card, aí embaixo na descrição, fixado nos comentários. E lembrando também que existe outras novels de Naruto aqui no canal. Existe Kakashi Hetsuden completa. Tem as duas primeiras partes de Sasuke Hetsuden aqui no canal também. E também tem Gaara Hiden completo aqui no canal. E talvez no futuro mais próximo, quem sabe eu não traga a light novel da Sakura. Mas fazer vídeos sobre isso dá muito trabalho, então eu preciso muito do apoio de vocês. Então comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, falam o que vocês querem. E podem escolher até um dia da semana, né? Que se tiver muita gente interessada esperando o vídeo. E aquelas coisas básicas, se inscreve no canal pra fortalecer, deixa o like, né? Compartilha com seus amigos, me segue no meu Instagram. Sem mais enrolação, bora pro assunto principal do vídeo. E continuando da onde eu parei, Itachi e Kizami avançaram adiante, né? E eles encontraram uma grande árvore na floresta. E era lá exatamente a localização dos dois irmãos. E quando os dois irmãos viram, né? O Kizami sorriu. Que aquela risada dele. E as abelhas do Kodaka estavam alertando os dois irmãos do perigo iminente que tinha na frente deles, né? E aí o Kizami falou pro Itachi: parece que o irmão mais velho é o que usa a liberação de relâmpago e também parece que ele é o usuário das abelhas, não acha? E o Kiro, né, que era o irmão mais novo, saltou da árvore e em pânico, né, e tentou fazer selos de mãos ali muito rápido e, opa, desculpa, mas eu acho que não. O Kizami pegou a samerrada e passou ali nas mãos do Kiro, pegou só de raspão, mas foi o suficiente para a samerrada sugar um pouco do chakra do Kiro e deixar as mãos do Kiro sangrando. E o Kizami ainda falou: isso é pelaquela surra que você me deu ontem. Eu não esqueci, seu desgraçado. Kiro, o Kodaka, né, que era o irmão mais velho, gritou. E o Kiro, que estava mesmo com as mãos sangrando, pulou para trás, refez os selos e cuspiu a água em direção aos céus. E choveu como na noite anterior, só que a quantidade de água foi muito menor, porque essa merrada ela já tinha sugado um pouco do chakra do Kiro. Nossa, que filho da puta, quase não vai dar, mas essa água vai ter que dar. Kodaka, vamos lá, o segundo e o último. Nossa, eu tô gritando que eu perdi. 50 fatos sobre Naruto. E os dois fizeram os mesmos selos da noite passada e o mesmo jutsu colaborativo, né? Eu não serei engolido pelo mesmo jutsu de novo, disse o Kizami, né? Porque na noite passada ele sofreu com o ataque desses dois irmãos. E ele falou: agora vamos ter uma rodada de liberação de água. Kizami disse isso e fez silos e jogou um jutsu para poder combater o Kiro. E em contrapartida, o Itachi viu que Kodaka iria disparar sua liberação de relâmpago. Uma grande quantidade de luzes, né, cercava Kodaka. Então o Itachi, ele olhou para toda aquela luz e concentrou, né, com muito poder em seus olhos, né, tipo assim, e ele percebeu que no meio dessas luzes havia algumas sombras, né, e se ele olhasse com mais atenção, aquelas sombras seriam as abelhas venenosas, né, e ele viu que ele podia sentir várias outras abelhas se contorcendo dentro do casaco do Kodaka. E não era apenas dentro do casaco do Kodaka, era dentro do corpo do Kodaka. Lançou o seu jutsu da chuva de raiva e enquanto observava Kodaka, Kiro liberou o seu jutsu e tentou cobrir Kizami de preto, né, com a sua água para poder dar início ao ataque combinado deles ali. Kizami, que não é bobo nem nada, já tinha sofrido na noite passada, ele o atacou de volta com um jutsu lá, projeto de tubarão. E aí o tubarão foi e engoliu essa água do Kodaka e até o tubarão ficou preto, sabe? A água como se fosse uma chuva negra. Essa água, né, desse jutsu de tubarão foi todo pra cima do Kiro. E o Kiro ele foi engolido por completo, né? E jogado contra uma árvore enquanto ele fazia os seus selos. E foi um impacto muito grande. O Kodaka, ele tá preocupado com o irmão dele, que tava ali sofrendo, que foi esmagado numa árvore. Só que ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que dar início ao plano deles, né? E tipo assim, apesar dele ter o seu irmão em mente, né, ele viu uma brecha momentânea durante o jutsu do Kizami e ele usou essa brecha para poder tentar acertar o seu jutsu no Kizami. E o Itachi, né, que estava observando toda aquela situação, ele realizou selos de mãos e conduziu o chakra do abdômen
para suas bochechas, liberação de água, captura do campo de xarope de amido. Assim, eu não sei, mas eles podiam ter uns nomes de jutsus assim, sabe? Um pouco mais legal, né? São muito sem graça, muito complicado de falar e tal. E aí ele misturou uma grande quantidade de chakra com a água, deixando essa água toda grudada e tal, e contra-atacou o ataque do Kodaka. Então todas as abelhas que estavam ali naquele jutsu do Kodaka, elas ficaram grudadas no meio daquela meleca lá no chão. Ou seja, o ataque do Kodaka falhou. Não, minhas abelhas! O Kodaka gritou e olhando em seu rosto dava para poder perceber o seu desespero. A chuva amarga da raiva do seu irmãozinho é uma armadilha para poder tirar a visão. A sua liberação de relâmpago é um ataque com abelhas venenosas que por conta do seu chakra se movem na mesma velocidade que o seu jutsu de relâmpago. E isso faz com que o seu oponente tenha uma reação alérgica. Então este é o tal jutsu primeiro. O Itachi, ele se mantinha todo pleno enquanto ele explicava o mistério por trás do jutsu das abelhas e ele continuou dizendo. Porém, seu oponente acha que é por causa de um envenenamento, porque afinal de contas eles não estão cientes da existência das abelhas venenosas. E aí eles são perfurados pelo segundo, causando os sintomas de choque anafilítico. E talvez até a morte. Estou certo? Claro que sim, né? E o Kizami, ele tava só observando a situação ali, parecendo meio confuso, né? Com tanta coisa que aconteceu. Ué, Itachi, eu pensei que você usava a liberação de fogo. E essa liberação de água, da onde vem? E o Itachi, todo pleno, ele continuou. Havia uma pessoa em Konoha que usava essa técnica. E ela é disparada contra o solo para poder restringir o movimento do inimigo. E também é perfeita para poder capturar insetos. E eu copiei essa técnica com os meus olhos. E eu a usei agora. Simples assim. E aí eu quis... tá... Entendi, né? E tipo assim, o Itachi, ele usou toda a perspicácia dele pra poder analisar as informações, né? Tipo, desde a noite passada, né? E agora, analisando mais um pouco, ele chegou à conclusão e descobriu tudo, apenas analisando, porque ele é muito inteligente. E os olhos do Itachi viram através do jutsu de Kodaka desde a primeira vez, só que ele não tinha muita certeza. E agora, como ele viu pela segunda vez, ele tinha, né? E, nossa, eu estou com medo. Mas isso não serve pra nada. O Kiro, ele foi surpreendido pelo ataque do Kizami, né? E os seus... foi imprensado na árvore lá e seus órgãos internos tinham sofrido alguns ferimentos. E ele tava sangrando pela boca. Mas mesmo assim, ele não desistiu da luta. Porque ele não podia desistir da luta. Então ele gritou pro seu irmão e falou: olha, nós temos que derrotarmos esses caras. Se nós os derrotarmos, nossos nomes serão reconhecidos. A gente vai ter honra. Vamos ser ouvidos, ficaremos famosos e tal. Então vamos levar isso a sério. Acerte eles com o segundo agora. E vamos acabar com esses palhaços que se acham fortes. Kiro, isso é impossível. Não somos inimigos pra esses dois. Você tá ficando louco? Faz essa técnica. E aí o Itachi interrompeu a fala do Kodaka dizendo: bom, essa técnica é pra usar quando você estiver em perigo. Porque é um jutsu pra fuga, não é? E com as palavras de Itachi, né, o Kodaka, ele fechou os olhos com força, sentindo muita raiva, medo, dor, desespero. Tava um misto de sensações ali. E ele falou: eu não tenho outra escolha, o Kiro não vai deixar eu fugir, né? Então eu tenho que pensar que sim, nós podemos vencer esses desgraçados, porque não tem como a gente fugir. Então a gente tem que matar eles, ou a gente morre. Se a gente fugir, eles vão atrás da gente e a gente morre, né? E aí, ele, instigado, né, pela voz do seu irmão mais novo, o Kodaka já havia tomado a sua decisão. Então ele jogou o seu pesado casaco no chão, e aí o corpo dele estava completamente cheio de abelhas venenosas. Sim, Tati, as suas palavras estão corretas. Tenho que admitir que você é muito inteligente. Kodaka falou e continuou falando: nós éramos um clã originalmente que ganhava a vida com apicultores, negócio de mel, tá? E o nosso clã viajava buscando flores para o mel e viajando através das estações mais, tipo, perigo, viagem, tempo e tal. Não tinha tempo pra família e tal. E assim, para poder proteger o nosso clã, nós criamos um jutsu proibido com abelhas, né? Que é focado na defesa pessoal e pra fuga. Ele ainda continuou dizendo: há uma história que nós descendemos do clã Burami, né, que usa insetos, mas o segredo do departamento de abelhas é que repousa na Irmandade. As abelhas venenosas são transmitidas apenas para o filho mais velho, e o segundo filho utiliza um ninjutsu para poder proteger
o primeiro. Então eu e Kiro criamos essa técnica em conjunto para podermos ganhar a vida e derrotar nossos inimigos, né? E o nosso clã colhia mel e mesmo sabendo dos riscos, né, era um mel com alta qualidade, né, o suficiente para ser usado na medicina também, mas nosso clã tinha muito medo de viajar, então acabou fundando um vilarejo e tentou se estabelecer. E o clã também parou com a apicultura. E depois que nossos pais morreram, eu, como irmão mais velho, né, eu acabei me aproximando das abelhas venenosas e herdei esse poder, essa técnica eu aprendi, e o Kiro aprendeu o ninjutsu, sabe? Só que nós não conseguimos emprego, mesmo na nossa vila. E a gente tem irmãos mais novos, nós temos irmãos mais novos, temos que alimentar eles e precisamos ter dinheiro para poder cuidar deles, porque eles dependem da gente, já que a gente não tem pais mais. Então Itachi pensou que aquela carta que foi encontrada anteriormente, que ele achava que era para a família deles, era realmente para a família deles, e sim para os irmãos mais novos. E isso fez o coração do Itachi doer, fez ele pensar um pouco, né? E o Kodaka voltou a falar que um tempo atrás, uns shinobis de Kirigakure foram atrás deles oferecendo alguns serviços para eles. Então eles saíram da vila e foram fazer essas tarefas, né? E ele pega e fala também, o mundo shinobi não tem injustiça. Se você tem poder, você é reconhecido e pode fazer qualquer coisa com esse poder. E é totalmente diferente do lixo da vila. Cala a boca! Essas histórias sem sentido acabou, Kodaka! Não se esqueça! E o Kiro gritou com o Kodaka, mandando o Kodaka calar a boca. E vai, minha filha, ataca logo, né? Então, assim, o Kodaka, ele mandou os seus enxames de abelhas atacarem Itachi e Kizami. E o Itachi, ele acabou usando a sua liberação de água, a captura do campo, do xarope, de amida e tal, para poder prender essas abelhas no chão mais uma vez. Só que eram muito mais abelhas do que agora, então ele não houve um completo sucesso. Tipo assim, mesmo que ele usou isso, algumas abelhas ainda iam tal, né? Aí o Itachi gritou para Kizami, use a sua técnica da prisão de água e fique dentro dela, que como você vai ter rodeado de água, as abelhas elas não vão saber nadar e assim elas não poderão te atingir. E o Sasuke, ele se esquivou, dando alguns passos para trás. E aí o Itachi, que pulou para longe, ele fez selos rapidamente ali, só aquela liberação de fogo. E ele pensou, como se, embora fosse preferível usá-lo em Kodaka, né, que eram usuários da abelha, Itachi disparou em Kiro. E o Kodaka gritou, faça alguma coisa, né? E, tipo assim, o Itachi entende essas coisas fraternais, dolorosamente e tal, né? E aí a liberação de fogo, que era uma técnica, né? Uma grande técnica do clã Uchiha, que era uma grande bola de fogo, foi na direção do Kiro, que tava lá, meio sofrendo, porque o impacto do jutsu do Kizami nele, que fez ele bater na parede, meio que desnorteou ele e tal, né? E aí essa chama foi na direção do Kiro, e o Kodaka e o Kiro, vendo que ele era o alvo, ele apenas aceitou a derrota iminente, porque ele estava acabado, ele estava desestabilizado, não tinha o que ele fazer, ele não ia dar conta de escapar dali, então se vai vir, então vem, né? Só que o irmão mais velho, né, o Kodaka, saltou e empurrou o Kiro pra lá. O fogo pegou no Kodaka e ele gritou, "Ah!" E as chamas ardiam intensamente o corpo do Kodaka, e o corpo do Kodaka queimou completamente. Queimou, torrou e tava até cheirando carne queimada, né? Kodaka foi a única coisa que o Kira conseguiu falar, porque ele ficou impactado com a cena, né? E tipo assim, o Kira, ele não podia ficar sentado ali no chão, só que ele também não podia fazer mais nada, né? O que ele podia fazer, né? E enquanto as chamas engoliam tudo, Kodaka, árvore, abelha e tal, né? Tipo, o Kodaka, ele saiu desse monte de fogo e tal, e tipo assim, sua pele tava até rachada, né? E o cheiro horrível de carne queimada, né? E mesmo assim, ele tava de pé sobre as duas pernas, né? Então as abelhas venenosas meio que protegeram ele, só que um pouco, né? Porque até o Itachi ficou na dúvida, né? Mas assim, foi um fogo que queimou tudo, né? E tipo, mas protegeu ele um pouco, o suficiente para poder mantê-lo vivo. Então o Kodaka, ele pegou, né? Ele atraiu as abelhas que tinham sobrado para o seu último ataque, né? E o Kizami, que ainda estava protegido pela prisão d'água, não podia ser alcançado. E ele ainda não havia atingido o Itachi com o primeiro. Então, qualquer golpe, qualquer coisa que ele mandasse ali na direção do Itachi,
ele não conseguiria completar a sua técnica, né? E embora nem a vitória nem a derrota tivessem sido declaradas, né? Uma forte vontade surgiu nos olhos do Kodaka e essa seria a sua última derrota. Dessa forma, Itachi não poderia prever nenhum dos seus movimentos, porque o que ele ia fazer, ninguém nem ia imaginar. E ele gritou com um sorriso masoquista no rosto: ataquem agora! E todas as abelhas foram em uma única direção. Itachi e Okizami, todos ficaram na dúvida em quem ele desperdiçaria o ataque. Hã? O quê? Ei? Hã? Kiro resmungou, porque todas as abelhas, o enxame de abelhas, estavam indo na direção dele. E Itachi com certeza não previu isso, né? Porque nunca imaginou que o irmão mais velho, que foi completamente torrado pra poder salvar o irmão mais novo, tava mandando as abelhas pra poder matar o irmão mais novo, né? E tipo assim, embora o Kiro gritasse de dor, as abelhas venenosas ainda continuavam picando ele. Não tinha mais o que ele fazer mesmo. E ferroaram ele muitas vezes que ele caiu no chão, né? E o Itachi ficou se perguntando, nossa, o que ele pretende fazer então, né? Porque todos eles ficaram em choque com a situação. Quando eu tava lendo, eu também fiquei, né? Eu falei, caraca, não faz o menor sentido. E o Kodaka, ele sentou, né? Porque ele tava cansado, queimado, e começou a rir do sofrimento do irmão dele. E ele falou, se nós não podemos vencer, pelo menos posso realizar o meu maior desejo. E o Itachi perguntou, desejo de quê? Né? E mesmo assim ele continuava surpreso. E o Kodaka sentiu, né? E falou, sim, desejo. Eu não queria ser um shinobi. Eu não queria matar pessoas. E eu também não queria ser transbordado de preconceito e discriminação. Eu só queria viver em paz com os meus irmãos. E tudo o que eu fiz, né, foi por causa do Kiro, porque ele me impressionou, né? Então, se nós vamos morrer, pelo menos eu vou matar você, porque você tirou tudo de mim. Você me odiava, Kiro, mas eu te odiava muito mais. E a gente não pode mais correr, a gente não pode mais lutar, então vamos todo mundo morrer. Só que você vai morrer primeiro e vai ser pelas minhas mãos. E o Kodaka, ele se levantou, pegou uma kunai que ele tirou ali dos equipamentos ninja dele, aproximou do irmão dele, que estava caído no chão, pegou a kunai e enfiou em seu irmão. Enquanto ele enfiava a kunai no seu irmão, ele falou, mesmo que nós tínhamos as nossas diferenças e mesmo que eu odeie você, eu amo você e amo também os nossos irmãos. E o Kiro só nisso, foi a única coisa que ele falou. E o Kodaka pegou a kunai, enfiou em sua barriga e o corpo dele também caiu por cima do corpo do Kiro e foram tomados por conta das abelhas. Eu sei, vocês estão surpresos, né? O Kizami também ficou, o Itachi também ficou e eu também fiquei, né? As coisas ficam mais fáceis quando o amor se transforma em ódio, não é, Itachi? O Kizami perguntou pra ele. E assim, as palavras que o Kizami falou foram dirigidas à situação dos irmãos, mas aquilo ali acabou atingindo o Itachi. Será que havia uma outra maneira? O Kizami também perguntou. E o Itachi estava ali só pensando, né? E era tão fácil para as pessoas dizerem isso, né? Será que não tinha outra escolha? Será que não tem um outro caminho? Sempre tem uma outra solução e tal. Mas quando as escolhas que as pessoas... Tipo assim, você tá na situação. Então, assim, as suas escolhas, elas são pequenas, né? Você não vê dessa forma, né? E aí o Itachi simplesmente ignorou tudo que o Kizami falou. Olha, se a gente continuar aqui, nós poderemos ser picados pelas abelhas. Então, vamos embora. E os dois silenciosamente viraram as costas para os dois irmãos, né, que tiveram um fim muito trágico, e saíram dali. E o Itachi saiu dali com um pensamento na cabeça, e era sobre o seu próprio irmãozinho. Será que esse seria o fim para os dois irmãos Uchihas também? Assim, será que a única solução para tudo que aconteceu é o ódio, né? E tipo assim, e no entanto ele negou, né, esse pensamento, porque ele sabia que o Sasuke era uma pessoa gentil e surpreendentemente inocente, e que só que muito cedo ele foi encarregado de um grande peso, mas ele sabia que mesmo que o Sasuke era sequelado, o Sasuke era uma pessoa boa. Lá no fundo, né? E Itachi fez o que pôde naquela situação, né, de acordo com as escolhas que ele tinha, porque as escolhas que ele tinha eram muito pequenas quando ele resolveu matar todo mundo, né, e ele falou que já estava preparado para morrer e dar tudo de si, esperando que no final o Sasuke vencesse, desse conta de se cuidar sozinho, se tornasse um Horai,
um herói. E tem uma coisa que ele invejava em Kodaka e ele se sentia arrependido, né? Porque mesmo no final, Kodaka ele revelou os verdadeiros sentimentos para o irmão dele, dizendo que o odiava e que o amava também. Só que será que o Itachi, ele teria a possibilidade de ter uma conversa dessa com o Sasuke, ou pelo menos revelar os seus verdadeiros sentimentos para o seu irmão? Enfim, do primeiro capítulo da Light Novel, Akatsuki Hiden. Uma coisinha que eu quero dizer pra vocês é que, assim, a Akatsuki Hiden, né, como eu falei, ela é uma história focada nos membros da Akatsuki, e cada um dos capítulos tem um foco em uma dupla diferente. E também tem um capítulo focado no Sasuke. E assim, são histórias diferentes, mas todas essas histórias, elas têm alguma coisa em comum, elas se completam no final. Então, assim, mesmo que seja uma história aleatória, de aventuras aleatórias e tal, elas se completam no final. E se vocês quiserem que eu traga a parte 4, que é a parte do Hidan e do Kakuzu, comentem embaixo nos comentários, certo? E espero que vocês tenham gostado. Vão conferir as outras novels aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.